Os bloqueios dos bolsonaristas nas estradas, que acontecem graças a uma omissão criminosa da Polícia Rodoviária Federal, foram articulados semanas antes da eleição. E, para surpresa de ninguém, tem militar no meio. Claro. É o governo do Bolsonaro. É um governo militar. Sempre tem militar no meio. Aliás, Ana, parece que chegou aqui para mim um áudio muito importante, coisa urgente. Vamos ouvir aqui. Ô, Tereza, eu não sei se você está sabendo de alguma coisa, mas estou pegando aqui na televisão agora, eu estou preocupadíssimo. Saiu o comboio militar de Juiz de Fora, o comando militar de Juiz de Fora, o alto comando do Rio, da Praia Vermelha, e os militares de Cuiabá, isso mesmo, estão saindo em comboio para Brasília. Eles vão fazer uma intervenção lá agora. Eles vão, pelo que estão falando aqui, vão pintar os meio-fio e aparar grama para a posse do Lula. Peguei você. Falando sério, quais são os riscos envolvidos nessa palhaçada toda? Vamos ouvir aí o Walter Maierovitch no UOL? A respeito dessa pauta que os manifestantes estão dizendo, que eles têm que segurar firme por 72 horas. É preciso, e aí o Bolsonaro aciona a lei de garantia de ordem, né? A lei da garantia e ordem. E aí o Exército pode atuar. Eu queria que você me explicasse para a gente essa sequência que vem nesses vídeos que estão sendo divulgados em massa aí. Todo mundo está recebendo isso. No que isso tem de verdade, não tem? Qual é o risco disso, Maierovitch? O risco é enorme. Essa é a arma que está na mão do Bolsonaro. Eu diria até que já está engatilhada. Assim como na ditadura militar de 64, nós tivemos a marcha para com Deus e a família e a liberdade, o Bolsonaro está usando essa situação, ou vai usar essa situação, para ele abrir a Constituição e veja o que diz a Constituição num dos seus artigos, que estabelece competir ao presidente da República. Atenção, como chefe supremo, é o que está escrito na Constituição, como chefe supremo, ele pode requisitar como chefe supremo e chefe de poder as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. E como é que se garante a lei e a ordem? Fala, ele não está se precipitando, esperando um prazo de 72 horas, que não é um prazo fixo, mas esperando uma consolidação do quê? De um movimento subversivo, de subverter a Constituição. Está exatamente aí o jogo. Esperar. E o que o Supremo já decidiu? O Supremo decidiu que existe essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas apenas quando requisitadas. Então, a requisição pode ser feita pelo Bolsonaro. Existe uma lei complementar também, que é a 97, que diz como é que se estrutura essa operação, ouvido o Conselho de Defesa e o chefe do Estado-Maior de todas as Forças Armadas, que é um general, vai o quê? Vai fazer essa coordenação. Olha, está tudo pronto, basta ter olhos para ver. Isso é de uma clareza solar. Muito bem, acho importante esse recado do Walter. Agora, para perceber que o buraco é ainda mais embaixo, bora para a agência pública. Sempre agradecendo e parabenizando, porque a pública tem investigações que só ela tem, Ana. Olha lá. Vamos lá. Bloqueio de estradas já estava sendo articulado nas redes, semanas antes da votação. Havia mensagens rodando desde 14 de outubro. O grupo de militares queria paralisação antes do segundo turno. Isso é gravíssimo. Pois é, essas são as descobertas da agência pública. Eu vou recomendar, por óbvio, a leitura da reportagem completa. Acessa lá, tá? Aqui eu vou trazer um trechinho para a Ana ler, mas, de novo, tem muito mais informação lá. Aqui é só um pedacinho. Tá aí contigo, Ana? Tá sim. Militares da reserva queriam greve de caminhoneiros antes do segundo turno. Mas vai prejudicar a economia. 4 dias, 5 dias paralisado vai prejudicar a economia?
questiona o coronel da reserva da Aeronáutica, Marcos Cury, defendendo que caminhoneiros bloqueassem as principais rodovias do país. A ideia é sensibilizar o presidente da República, apoiar o Bolsonaro, ajudar o Bolsonaro, explica. O vídeo, publicado no dia 16 de outubro, foi uma dentre as várias tentativas fracassadas do militar de incitar uma greve geral de caminhoneiros antes do segundo turno das eleições. A ideia era a seguinte: os motoristas deveriam paralisar o Brasil para demonstrar apoio a Bolsonaro, que teria tempo de publicar uma medida provisória que instituiria o voto impresso. A medida provisória da cédula impressa é uma bandeira de Cury no grupo B38, formado por militares da reserva apoiadores de Bolsonaro e criado em 2018. B38. 38 é o calibre, né, Ana? Por isso. Tá aí, Ana. Então, os Abu Blebles, a direita maluca, ela já estava articulando esse negócio aí nos grupos de Zap há mais tempo do que se imaginava. Tinha militar no meio e agora tá aí. Tá acontecendo debaixo dos olhos da Polícia Rodoviária Federal, ninguém faz nada, risco de desabastecimento, risco de desordem. É com isso que a gente está lidando, doutora. Pois é, a gente vê o povo mais descolado da realidade, assim, falando de, não, é isso, o Bolsonaro precisou deixar aquele discurso igualzinho dos Estados Unidos, né? Bolsonaro precisou deixar o inimigo agir para provar que houve fraude, então em 72 horas eles vão declarar o estado de sítio, e é tudo tão louco, mas tão louco, que a gente acha graça, né? Não, eles vão tirando assim as coisas do bolso, para não dizer de outro lugar, né? Eles vão inventando essas coisas, assim, não, em 72 horas vai ter isso, não, artigo 142, vão inventando regras na cabeça deles, não, se a gente fizer isso, eles anulam as eleições, enfim, esse tipo de coisa. Então, existe o lado Abu Bleb da coisa toda, o lado descolado da realidade, o lado fantasia de WhatsApp, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a gente tem que considerar que a gente tem um Abu Bleb na presidência. A gente tem um representante deste movimento descolado da realidade na presidência. Então, de alguma forma, tudo é possível vindo dali, sabe? A minha dúvida é se cola, se tem estofo para isso, se tem capacidade de articulação, se tem, né, capacidade de sustentar isso. Mas que em algum momento isso pode passar pela cabeça, né, do Bolsonaro e de seus apoiadores, como a gente vê aí, né? Nessas mensagens ali muito bem colocadas pela agência pública. Que essas coisas, essas ideias completamente insanas, elas são propostas a sério por gente que não tem a menor capacidade de entender o mundo, né, por gente que está descolada da realidade, e é com essa contradição que a gente tem que lidar. Entende? Com gente completamente fora da casinha no poder. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver
e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.